Oi, gente! Tá começando o meu, o seu, o nosso podcast Agro 2 e o bate-papo hoje é pecuária. Já ouviu falar de Longhorn? Texas Longhorn? Esse nome é específico demais ou você já tem familiaridade? Você, Pedro? Mas não é o curraleiro não, viu, meu filho? Você tá acostumado aí a ouvir aqui no Goiás, né? Nos interiores aí do Brasil. É uma raça e... Bom, vamos falar mais sobre ela aqui com quem entende do assunto, né, Janaína? Porque é uma raça exótica, digamos assim. Exótica, e a gente vai entender assim a dimensão, assim, saindo da cabeça do que ela pode oferecer para o pecuarista brasileiro, né, Pedro? Apresenta o nosso convidado aí, que é mais que especialista nessa raça. Vamos lá, o nosso convidado ele é médico veterinário formado no internato do Rood and Rydell Equine Hospital do Kentucky. Ele é amigo do Roy. Ó, internato na clínica Mid-Texas Veterinary Associates, Texas, e com residência e mestrado pela Universidade de Auburn, no Alabama, e é o atual vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores da raça Texas Longhorn, responsável pelo setor de genealogia e registros, e inspetor técnico da raça pela ANC Herdbook Colares, e proprietário do H-Ranch Longhorns. Seja bem-vindo, Humberto de Castro e Nobre. E Nobre, que nome, Obrigado, hein? Pedro. Nobre Humberto, obrigado, seja bem-vindo. O prazer é todo nosso e a honra de estar aqui com vocês, falando dessa raça que é uma paixão, né? É algo que se começou apenas como um sonho e se tornou realidade. Que bacana. E hoje virou a sua atividade principal, o Texas Longhorn. Não, é uma delas, né? Uma delas. É uma delas. Mas se deixar, acaba virando. E surgiu lá dos Estados Unidos, lá dessa... Na verdade, foi uma paixão desde criança, né? A gente sempre tem assistindo aqueles filmes de Velho Oeste e o gado chifrudo dos filmes de Bang Bang. E a paixão, a fazenda sempre sendo parte do nosso dia a dia, né? Estando na família já há bastante gerações. E fazendo a veterinária foi aproximando cada vez mais desse meio, né? E a gente percebe que parece quanto mais a gente quer, as coisas vão acontecendo, né? Naturalmente. Naturalmente. Então, foi uma sequência de eventos que levaram até onde nós estamos hoje. O Texas Longhorn era uma paixão, era um sonho, e eu tive a oportunidade, em 2006, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, e tive contato com esses animais, mais na questão só de beleza, só de apreciar. E aí voltei para o Brasil, fiz faculdade veterinária, formei e voltei para os Estados Unidos para trabalhar. E fiquei, ao todo, em torno de 7 anos nos Estados Unidos, os últimos 6 anos de forma profissional, trabalhando com veterinária, e foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com os animais da raça Texas Longhorn também, entre outras raças, bovinos e equinos. E você fez veterinário aqui em Goiânia mesmo? Fiz em Uberaba, lá na Uniub. Bacana. Você é daqui ou não? Não, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, e morei em Uberaba durante a faculdade. Mas desde criança, a família nossa veio para Goiás, né, entre São Paulo e Goiás, em 1972. Então, tem uns dias já, né? Tem um sanguinho goiano correndo na veia. Bacana. E que raça é essa? Às vezes não tem... o pecuarista está muito acostumado, né, com diferentes raças aqui no Brasil, mas eu acredito que a Texas Longhorn está entrando, né? Então, queria que você explicasse que raça é essa, quais que são as principais características, da onde que ela veio, né? Como que foi formada? Sim. Então, o Texas Longhorn é uma raça americana, tá? Ela tem aptidão de corte, mas para a gente entender um pouquinho melhor o histórico racial, vamos comparar aqui no Brasil, para ficar bem claro. Então, o Texas Longhorn, os animais que hoje se enquadram na raça Texas Longhorn, foram os animais trazidos ao continente americano na época da colonização por portugueses e espanhóis, né? Então, é uma raça de origem ibérica, tá? Lá nos seus antepassados, há 500 anos atrás, foi formando essa raça, um conjunto de raças de origem portuguesa e espanhola, na Península Ibérica na época. E da mesma forma que entrou na América do Norte, também entrou na América do Sul, né, e América Central. A grande diferença
E todos esses animais que vamos falar, vieram com os colonizadores para todas as Américas, eles passaram por um processo de seleção natural durante centenas de anos, que o bovino não é natural das Américas, né? Então teve um processo de seleção muito grande durante muito tempo. E há algumas décadas atrás foi onde o ser humano começou a imprimir, a fazer sua seleção direcionada, né? Mais para produção ou mais para beleza, tentando adequar melhor o animal à sua maneira de criação, né? Ao que se melhor cabia, ou num clima semiárido, ou num clima subtropical ou tropical, entre outros. E aqui no Brasil também temos animais muito semelhantes no fenotípico e no genotípico. O Texas Longhorn nada mais, nada menos, é uma raça crioula, como nós temos raças crioulas aqui no Brasil. Crioula é tipo nativo, né? Crioula é uma miscigenação de raças que se chega a uma pureza. Entendi. Tá? Natural, então, né? Natural, justo, natural, tá? Então, como eu disse lá nos Estados Unidos e aqui, raças portuguesas e espanholas fizeram a base e padronizou os animais. Entendi. Entendeu? Agora, a diferença nos Estados Unidos para o Brasil, o cenário é o seguinte: nos Estados Unidos, eles unificaram os criadores, os pecuaristas, eles unificaram os animais e seus rebanhos, criando um padrão racial e enquadrando todos. No Brasil, nós temos animais muito semelhantes, porém, eles tiveram, ao invés de se unificar há décadas atrás, cada um ficou limitado à sua região sul, região sudeste, ou centro-oeste, ou norte, ou nordeste, e ficaram focados nesses animais. Então não se criou uma unificação. Entendeu? Então no Brasil nós temos, por cima, assim, 7 raças crioulas, que são primos, a gente gosta de falar que são primos primeiros do Texas Longhorn. Ou até uma expressão que a gente fala, são irmãos gêmeos que foram separados na maternidade. Porque nós estamos falando de 500 anos atrás, né? Entendi. E a seleção foi um pouco diferente, às vezes mais para carcaça aqui, às vezes mais para leite ali, às vezes mais para chifre e beleza ali, entendeu? Entendi. E como é que essa raça chegou aqui no Brasil, assim? Como é que isso foi importado, né? Alguém que trouxe para cá e começou a desenvolver? Como é que foi, assim, que chegou aqui no Brasil? Ô Pedro, o Texas Longhorn, quando chegou, que a gente saiba de forma oficial, foi em 90, foram as primeiras palhetas de touro, de sêmen de touro congelado Texas Longhorn que entraram no Brasil, tá? Esses touros nos Estados Unidos eram touros da década de 80. Então, até que se congele, até que se faça importação, tudo, chegou aqui no Brasil na década de 90. Tá? Eram 3 touros principais bem famosos, que fizeram bastante base de rebanho, que seriam o Not Gana, o Tabasco e o Zivago. 3 touros que foram divisores de água nos Estados Unidos, lá na pecuária do Texas Longhorn lá. E aqui alguns apaixonados pela raça compraram e foram fazendo sua base de rebanho com animais brasileiros. Tá? Embriões, a primeira importação oficial de embriões foi realizada em 2011, 2012, dos Estados Unidos também, por um grupo de criadores, de proprietários de bovinos. E esses animais foram transferidos em receptores aqui no Brasil e começaram a nascer em 2013. E a associação se fundou, né, muito interessante que até então, durante todo esse processo, a raça Texas Longhorn não tinha um reconhecimento junto ao Ministério. Então era uma raça considerada exótica. Tá? Você tinha que ter autorização para importar, uma sequência de documentos a ser preenchidos. E em 2019 nós entramos, um grupo de criadores e apaixonados pela raça, nós entramos com um pedido de reconhecimento racial junto ao MAPA. E nós conseguimos em 2009 esse feito. Então a raça deixou de ser uma raça exótica, um animal exótico, e começou a ser reconhecido como uma raça bovina catalogada e reconhecida pelo Ministério. Em 2020, nós fundamos uma Associação Brasileira de Criadores de Texas Longhorn, que chama Abralho,
E em 2021, nós começamos a fazer os registros nacionais dos animais. E em 2023, esse ano, há pouco tempo atrás, nós conseguimos fazer um feito inédito também, que foi a primeira importação de animais vivos Texas Longhorn dos Estados Unidos. Boi em pé. Boi em pé, justamente. avião? Vieram de avião. Aham. Que legal. Os boi tá importando demais, né? Vieram de... Né? É, Tá andando longe. vieram no ar-condicionado e tudo mais. E Humberto, e passando aqui a parte da aptidão zootécnica do animal mesmo, assim, é um animal para corte, né? Sim, é aptidão de corte, Uhum. tá? É uma raça que, quando você compara nos bovinos de corte, nas raças modernas, o Angus, o Brangus, o Cimental, o Nelore, ela tem um lado um pouco diferente. O Texas Longhorn não foi selecionado para precocidade, tá? Ou para marmoreio, ou para maciez. Não foi uma seleção natural que se deu, só que uma característica ímpar que foi descoberto por Universidade de Oklahoma e do Texas é a característica de carne do Texas Longhorn. Nos Estados Unidos já é um mercado sólido, tá? E novo, é sólido, mas iniciou-se há uns 15 anos atrás, onde a raça apresenta um baixo teor de colesterol, tá? E uma alta concentração de ômega 3. Olha. Quando a gente compara isso a outros alimentos, ele tem menos colesterol que a carne de frango, que o peito de frango sem pele. Então é baixíssimo o colesterol. É uma carne branca, então, É vermelha com características de carne branca, quase. Uai, é boa, né? E ainda... Atenção os pecuaristas aí, ou a galera do campo que são fitness. E a a alta concentração de ômega 3 é superior ao salmão. Então você conseguiu, né, unir assim, ninguém conseguiu, isso é natural. É o mundo ideal, né? velho. Conseguiu combinar umas características muito interessantes para esse mercado, às vezes, de uma pessoa que tem uma condição, um cardiopata ou uma pressão alta, algo assim. Então, nos Estados Unidos, esse mercado é crescente, é novo, mas já é sólido. E o preço do Longhorn, para a gente comparar... Isso que eu ia perguntar. Valor agregado? A carne do Longhorn, no peso, lá eles usam a libra, né? Mas é comparável ao Wagyu, tá? Nossa, então é um nicho bem limitado, mas que oferece uma grande opção para quem quer ser essa onda fitness, né? Academia, ou se não mesmo por saúde. Não, então assim, é um produto super premium, né? No Brasil aqui, por exemplo, a gente pega o Bonsmar aí, que tem aqueles bifes lá de 1.000 conto o quilo, né? Sim. Então é um produto de um altíssimo valor agregado. E é interessante que o pessoal não foca nem muito no bife ou nos cortes nobres. Esse valor a gente fala de carne moída, para você ter ideia, para fazer um hambúrguer, para fazer uma almôndega, para fazer algo não muito específico. Entendi. Sabe? E claro que também os bifes, os cortes nobres seguem no mesmo valor. E o tempo É isso que eu ia falar, porque você falou da questão da precocidade, que não é interesse, não é o interesse. Esses animais, eles não são... Deixa eu voltar um pouquinho atrás. São precoces, né? Eles são precoces reprodutivamente e não foram desafiados em escala comercial para produção. Entendi. Tá? Por quê? O principal, o que mais atrai nesses animais é a beleza. Tá? Então, realmente um animal que impressiona de perto pelo tamanho dos chifres. É uma raça muito interessante porque não tem um padrão de pelagem. Toda pelagem que nascer é característica e não tem um padrão. Então você vai ter um animal preto, você vai ter um animal branco, um animal pintado de branco e preto, de vermelho e preto, sabe? Então tem animais tricolores, tem a pelagem que eles chamam nos Estados Unidos, que é um gen wild, né, que é um selvagem, que ele dá um chapiscado no animal, um chuviscado muito interessante. Então, pelagem vem igual um arco-íris, vem tudo quanto é cor. E aceita. Bacana. Então, na raça, você não vai achar dois animais idênticos.
E quando você fala dessa diferenciação da raça para além do corte, a gente está falando de questão de exposição, né? Sim. Qual que é o mercado, inclusive mercado mundial? Porque a gente sabe que o Brasil, vocês estão introduzindo a partir da associação, trazendo produtores, né? Como que é o mercado de exposição? O mercado de exposição lá é o que está mandando, é o que está se destacando a nível nacional e até mundial. Os animais, na última década, deu um salto muito grande na seleção direcionada na parte de crescimento de chifres. Que, além do animal em si, após a morte do animal, ou por causas naturais, ou um animal que, para fins de carne, os chifres também agregam muito ao animal, porque, querendo ou não, passa a ser um enfeite, né? É um ornamento. Uhum. Então, os chifres lá, eles usam uma medida muito interessante, lá em polegadas. Eles têm um marco muito interessante que é 100 polegadas. 100 polegadas vai dar 2,5 metros, um pouquinho mais. De chifre, de uma ponta a outra. de ponta a ponta, Caramba. de envergadura. Quando você passa esse marco de 100 polegadas, o preço do animal estoura. Vai lá em cima. É quase uma envergadura de um Cessna, ué. Pois é, tá vendo? E os valores, pra gente ter uma noção, esses animais de 100 polegadas de chifre estão sendo comercializados nos Estados Unidos por 250, 300 mil dólares cada animal. Sendo a recordista da raça foi uma vaca que foi leiloada esse ano por 700 mil dólares. Caramba, isso dá o quê? Vezes 5, pá? 3,5 milhões. 3,5 milhões. É muita grana numa vaca. É muito dinheiro. Deus. Então, é um mercado crescente, está sendo valorizado a cada ano que passa, tem chamado a atenção até dos americanos mesmo, é uma raça em crescimento. Pra gente voltar um pouquinho, uma raça que quase que sumiu. Quase extinta. Quase extinta, porque durante a Guerra Civil Americana, o número de bovinos era muito limitado. E então, para suprir os exércitos e a população, eles tiveram uma alta demanda de carne e precisaram abater tudo que estava na frente. E Texas Longhorn estava nos Estados Unidos inteiro. E principalmente nas regiões de guerra. Então, tinha que alimentar o pessoal. Então, foi abatendo, onde que quase que se extinguiu os animais. E aí eles fizeram um processo de cruzamento, de preservação racial e tudo. Hoje tá em alta, numa crescente boa. E quando você fala Longhorn, quer dizer chifre comprido, chifre longo, dessa parte de exposição, se o pecuarista, seja ele americano ou brasileiro, for criar essa raça, o mercado para ele expor os animais dele em algum lugar, numa exposição, numa feira, em qualquer lugar que tiver essa possibilidade, é um mercado rentável? Nos Estados Unidos tem bastante competição. Aqui no Brasil nós não iniciamos isso ainda, nós estamos num estágio bem inicial devido ao baixo número de animais que nós temos e a dificuldade geográfica. Nós temos Texas Longhorn espalhado no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia. Nossa. Então até hoje nós não tivemos a oportunidade de juntar todo mundo pela dificuldade geográfica, realmente, né? A maior concentração de criadores hoje se dá no estado de São Paulo, mas Goiás já tem seus 5, 6 criadores, Mato Grosso já tem seus 3 criadores, Rondônia tem 2 criadores. Então está crescendo, uma raça que iniciou-se há 3, 4 anos atrás no Brasil, né? Hoje nós já temos em torno de 40 associados na associação e nós temos mais de 300 animais registrados já. Fora os 300, mas... Os 300 animais, às vezes esse número se dá, você fala, mas como que já tem tudo isso importado? Como é uma raça nova, nosso livro de registro é aberto. O livro aberto é quando você não tem um animal de origem conhecida, mas que ele passa por uma avaliação técnica e ele atinge os padrões raciais. As DEPs. Isso. No Texas Longhorn ainda não temos DEPs e EPDs. Nós temos padrão racial fenotípico, como que o animal é no visual. Tá? Então, desses 300 animais, eu vou falar para você que em torno de 200 são fêmeas nacionais sem origem conhecida. E acabam se englobando aí as raças. Às vezes o criador fala, eu crio franqueiro, eu crio criolagiano, eu crio pantaneiro.
Mas como são raças muito semelhantes genotipicamente e fenotipicamente, se o animal tiver cara limpa e o criador quiser participar do Texas Longhorn, ele tem a oportunidade, ele tem a opção de registrá-las no livro aberto, na categoria pura por avaliação. Tá? A vaca pura por avaliação cruzada com touros POs, que são linhagens americanas esses, ou que vieram embrião por Brasil, ou animais que são primeira e segunda geração desses embriões que já nasceram aqui, ou até agora sêmen importado e touros importados, você vai ter uma evolução genética de categoria de registro. Então, da PA, que é a fêmea base, com touro PO, você gera o PC1, que é o puro controlado geração 1. A fêmea PC1 com touro PO, você gera o PC2, que é o puro controlado 2. Essa fêmea PC2 com touro PO, você gera macho e fêmea PO. Então, em 3 gerações, partindo da base, você chega no PO. Tá? Ou você parte direto do PO. Uma fêmea PO com touro PO, você vai gerar POs. Tá? Os machos PCs, não se tem macho PA, tá? Por questão de padronização racial. E os machos PCs, oriundos desses cruzamentos, eles são utilizados para avaliação do reprodutor. Eles não podem ser utilizados para evolução de categoria genética. Então, para avaliação do reprodutor. Se os machos forem bons, né, apresentarem crescimento de chifre, peso, aprumo, morfologia boa, o reprodutor ganha ponto. Tá? O reprodutor se sobressai na produção. Bacana. E hoje, Humberto, o produtor que quer adquirir um animal desse, por exemplo, aonde que ele procura, quanto que custa um animal desse, para assim, quer começar um rebanho de Longhorn, por exemplo? Esse é o objetivo de todo mundo que está começando. Os números são limitadíssimos, então... Não tem nem muita informação ainda. Né? As informações têm. O problema é o número de animais limitado ainda. Todo mundo que tem não quer vender, porque quer aumentar o rebanho. Entendi. Né? Mas nós tivemos muita sorte. Nosso grupo de membros, de associados da Abralho são sempre muito atenciosos com o público e é uma forma de fomentar a raça. Nós já tivemos 3 leilões oficiais da Abralho, onde foram comercializados machos e fêmeas de várias categorias, e até embriões. Então, sempre a gente tenta fazer um leilão anual, tá? Para fomentar a raça, para poder dar oportunidade para os novos criadores, né? Uhum. Porque a gente sempre quer somar e popularizar a raça o máximo possível, porque acaba sendo até a gente compara com no meio do cavalo. Ninguém tem só um cavalo. Você tem o primeiro, depois você quer o segundo, depois você quer o terceiro, e no Longhorn é a mesma coisa. Seja para aptidão, por exemplo, eu sei que o produtor às vezes fica até... Tem aquele animal, coisa mais bonita, né? Toda a estética e tal. É mais para questão de exposição do que para questão de corte aqui no Brasil, né? O foco, como nós estamos bem no início e o número de animais é muito limitado, nós não estamos em fase de abate nenhuma. Alguns criadores que já criam Texas Longhorn estão fazendo os F1s com gado comercial, com Nelore, com Angus, com Brangus. Então, jogando um touro Texas Longhorn numa vacada de corte de outra raça, fazendo F1. Está em estágio bem inicial, mas já tem se dado um resultado bem legal em índice de desmama, em ganho de peso. A grande vantagem no Texas Longhorn é a rusticidade, como nós falamos, que teve uma seleção muito longa, natural. É um animal muito resistente à doença parasitária, à pneumonia, a prumos e cascos. É um animal bem resistente, sabe? Então, quando você cruza ele com outros animais, acaba que você pega essa rusticidade para implantar, por exemplo, numa região árida como o Nordeste. Justamente. E tem o fator... da alta herdabilidade das características de colesterol e ômega 3. Você não vai conseguir ter o mesmo teor no F1 que você tem no Texas Longhorn, no puro. Mas você consegue achar um índice comum aí entre as duas raças. Humberto, então assim, em escala comercial mesmo, para você... eu quero ir no supermercado comprar uma carne de Longhorn, esquece. Não. É um projeto futuro. Eu acho que a raça vai crescer e esse mercado vai se abrir, mas o foco inicial nosso realmente é a beleza,
é aquele estilo de vida que muita gente que vai para os Estados Unidos quer participar, quer ir para o Texas, quer conhecer as fazendas, quer conhecer os meios onde tem o quarto de milha, ou o gado, ou o confinamento, e principalmente no estado do Texas, tem um Longhorn na porta de toda casa lá. Né? Ou a cabeça pendurada na parede, ou na sala de jantar, ou até o animal mesmo na frente do piquete de casa, alguma coisa assim. Mas lembrando que o Texas Longhorn está no país inteiro, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, por exemplo, eu vi que a Abralho está trabalhando para intensificar a produção dessa raça, a criação dessa raça aqui. Mas há uma expectativa de vocês criarem uma exposição para esse gado, né? Para estar aberto, né? Para a população, porque às vezes está na fazenda, o produtor não conhece, quer ver como que funciona. Sim. Nós tivemos uma grande dificuldade quando tudo isso iniciou, que foi a pandemia. Né? Então foi justamente naqueles anos que teve o lockdown, fechou tudo, ninguém estava saindo de casa, a exposição parou de acontecer. E esse ano foi o primeiro ano que alguns dos criadores começou a levar animais para a exposição. Tá? O foco nosso no futuro é para que isso aconteça cada vez mais e até levar uma vez até a exposição de Texas Longhorn nacional, onde vai ter competições, onde vai ter julgamento de raça, etc. Bacana. Eu lembro que a gente fez uma reportagem sobre o Longhorn, só que lá ele chamava de lagiano. Deve ser o primo distante. Um dos primos. O que me chamou a atenção foi o curral. Ele é completamente diferente. Aonde ele passa para poder vacinar, o curral do gado normal é assim. Para você que tá vendo aí no YouTube, ele é reto. O do Longhorn, ele é um T, assim, ó. É um formato de taça, né? Isso, tipo taça. No Longhorn mesmo, no Texas Longhorn, você não consegue nem manejar os animais nesse tipo de curral. É um brete especial onde os animais entram de lado e você trabalha de um a um. Porque quando a gente começa a falar em envergadura de chifre de mais de 2 metros, Tá doido. Né, e o valor tá no chifre. Tá. A gente brinca que o Longhorn não é vendido no peso, ele é vendido no metro do chifre. E a docilidade dele? Assim, é um animal bravo? Não, é uma índole muito boa. O que muita gente me pergunta, às vezes o pessoal vai lá em casa, eu entro no rebanho, eu entro no gado, começo a passar a mão em um, passar a mão em outro, todo mundo fala, é muito mansinho. Tem a índole boa, mas é tudo questão de manejo. Mesma coisa você pegar um holandês e criar lá no meio do mato, sem nunca ter visto gente. Você não vai conseguir pegar aquele animal. E a Nelore, com aquela fama de bravo, de pular, se você criar ele do lado de casa, todo dia, se for dar um tratinho, passar a mão, vai ficar manso igual um cachorro. Como diz, né? É costume, né? É costume, é manejo. Então, o Texas Longhorn tem a índole, é de natureza boa, porque isso foi parte da seleção. Esses animais com esses chifres nunca teriam condições de ser manejados se não fossem mansos. Né? Então, a índole dele já ajuda. Aí, mais um manejo que você adequa, eles ficam todos muito mansos. Bacana. O trabalho da Abralho da agora para frente, assim, se você pudesse falar, às vezes o produtor está curioso, quais são os próximos passos para vocês fomentarem mais essa raça no Brasil? Quanto mais associado a gente tiver, melhor a família vai aumentando, né? Nos leilões a gente vai continuar tendo. O nosso foco é que às vezes consiga até aumentar de 1 para 2 anuais, mas no estágio que nós estamos tentando manter pelo menos 1 por ano. Aconteceu a importação de Texas Longhorn dos Estados Unidos, que foi uma outra opção que nós tivemos de conseguir suprir a procura que nós estamos tendo. Então, teve um grupo de criadores que se uniu e nós fomos para os Estados Unidos. Foi um projeto que se iniciou há 2 anos atrás. Dentro desses 2 anos, eu viajei 4 vezes para os Estados Unidos para selecionar o gado, para fazer o passo a passo. E eu tive a oportunidade de trabalhar, de fazer um projeto onde eu fui o de porta a porta. Eu saí da porta do criador lá e entreguei até a porta do criador aqui no Brasil, passando por quarentena nos Estados Unidos, passando por viagem de trailer do Texas para Flórida. Caramba. Vindo dentro do avião com os animais, acompanhando os animais da Flórida para Viracopos, e depois Viracopos para o centro de quarentena em Marília, São Paulo. Caramba, gente, que bacana. Claro, o produtor quer saber, vocês oferecem consultoria? Como que eles fazem para encontrar a Abralho? A Abralho, nós temos o Instagram, nós temos o site e o Facebook. E também temos o telefone do escritório, onde todos são mais que bem-vindos de
entrar, de seguir a gente. Eu estou aqui para poder esclarecer qualquer dúvida que qualquer um tiver, seja em relação a como iniciar, ou característica racial, ou algo de cruzamento, como se tornar sócio. Pode ficar à vontade e nos contactar, que nós estamos aqui para poder ajudar da melhor forma. Legal. E para você que quer ficar por dentro, como ele disse, @HRanch2019 vai estar aí na tela. @Abralho, tudo junto, tá aí na tela também. @Herd_book_colares. Tá aí na tela também. E tem o site da Abralho, abralho.com.br. Digitou lá, é só procurar dentro do site da Abralho, deve ter mais informações sobre a raça. Eu vi lá que tem o telefone, tem o endereço, vocês conseguem todas as informações. E é isso, muito obrigada pela sua participação, Humberto. Obrigado você. Bom ver a paixão que você tem pela raça. Depois Muito a gente vai obrigado. marcar um outro podcast com ele para ele contar as experiências dele lá nos Estados Unidos. Com certeza. Tivemos bastante. Se possível, do lado do Longhorn, né? Sempre. Segurando o chifre. Tomando um whisky cowboy e fumando um charuto, né? E segurando o chifre. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Rebobina a fita se não entendeu. E tem mais de 200 episódios aí para você maratonar de todos os assuntos do agronegócio. Curte, compartilha, comenta, deixa a sua dúvida aqui. Segue lá o Humberto, procura ele, manda direct se você tem dúvida de como criar, porque é uma raça muito bonita, né? E que merece aí estar por esse Brasilzão e quem sabe uma exposição em breve dedicada a essa raça, né? Tem também o nosso portal de notícias, agro2.com.br. Tô lá fazendo muitas matérias, vai lá dar uma prestigiada e tem a gente nas redes sociais, @portalagro2. Me segue também, @Janaína Norato. E o do Pedro? @por Pedro Maia. Manda um direct lá pra nós. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.